acompanhar normal, tá? Certo. Bom, pessoal, vamos fazer assim, ó. Eu estou aguardando aí, eu estou aguardando uma posição para saber se a gente vai poder aí retomar as aulas presenciais na semana que vem. Tem uma expectativa aí, mas a gente está aguardando aí a decisão que eles devem anunciar amanhã, tá bom? Vamos torcer aí que eles liberem, mas eu estou ouvindo as notícias e não fica muito confiante. Mas vamos torcer que sim, tá? De qualquer forma, eu confirmo com vocês aqui no grupo até sexta-feira aí, caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? Já vou iniciar a aula por conta do horário de passar rapidinho esse tempo nosso aqui, tá bom? E aí, quem está faltando aí alguma aula, quem faltou as aulas passadas aí, a gente está aí trabalhando toda a parte de funcionamento da placa-mãe, tá? Então, toda a parte de funcionamento interno da placa-mãe, entre a placa-mãe, a memória, a parte do HD, a parte dos componentes que são ligados na placa-mãe. As últimas duas aulas eu fiz muito a referência à questão da memória, HD e funcionamento da placa-mãe. A aula de hoje eu vou mostrar um material para vocês que vocês deveriam ter recebido, mas se vocês me confirmarem que não recebeu, aí eu mando por e-mail aqui, eu mando no WhatsApp para vocês, tá? Eu mando um arquivo doc aqui e tal para vocês. Eu já mostro o material. Falamos um pouquinho sobre a questão do HD comum, convencional, que é esse HD que tem o disco, e o HD SSD, tá bom? Com relação a essa parte aqui, eu separei um vídeo aqui no YouTube, eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora, mas eu não vou deixar ele passar. Eu acredito até que eu já mostrei em uma aula passada aí, mas caso eu não tenha mostrado, eu vou só apresentar ele aqui e depois eu passo o link lá no WhatsApp, vocês olhem devagar aí no WhatsApp, com calma, no aparelho de vocês, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo da Samsung, esse vídeo, se eu não me engano, e ele vai fazer um comparativo aqui entre um HD convencional e um HD SSD, tá? Eu vou dar uma pausa aqui logo de cara para a gente ver lá aquela foto que eu tinha mostrado para vocês, que o HD convencional, eu estou chamando de HD convencional, mas é o HD, tá, pessoal? HD tradicional, né, o HD comum. Foi levantada uma questão, uma dúvida se eu não me engano, acho que foi pelo Samuel, foi o Ian, um dos dois fez uma dúvida que seria como que seria a conexão do HD SSD, e eu comentei que ela é uma conexão SATA, ou seja, a ligação, o cabo de energia e o cabo de dados que você usa num SSD, ele é SATA, é um cabo comum, tá? Chamado de SSD, ele só tem chip, tá vendo? Ele só tem CI, seria de sólido mesmo, sólido, né? E aí o que acontece? A principal característica, além, claro, desse chip aqui, é que ele é totalmente eletrônico. Então, essa questão dele ser totalmente eletrônico acaba fazendo com que ele se torne muito mais rápido do que o HD que tem o disco, né? Que tem aqui esse dispositivo que é um braço mecânico funcionando por um motorzinho eletromagnético aqui. Esse braço ele gira de um lado, ele volta de um lado para o outro aqui, e o disco gira naquela rotação que nós vimos de 5.200, 5.700 e 7.200 RPM, e também tem HDs que rodam até 10.000 RPM. O RPM seria rotações por minuto, né? Mas eu vou pedir para vocês verem só um trechinho desse vídeo, eu já vou cortar e vou passar o link para vocês verem com calma. Ele vai estar em inglês, pode ser que tenha algum traduzido aí, mas estando em inglês, vocês também vão entender a ideia, o visual dele é muito claro, tá bom? Ele faz um comparativo, ele pega um notebook, né, dois notebooks, e eles têm as mesmas configurações, mas um com HD comum e o outro SSD. E aí ele faz uma série de testes. Faz teste de velocidade, teste de gravação, teste de vibração, teste de consumo de energia. Então, assim, é bem ilustrativo o vídeo, tá? Eu estou comentando aqui, deixando passar um trechinho, mas eu já vou saltar aqui para vocês. Estou pulando, tá bom? Então, teste de abertura de um arquivo de 25 megabytes em PDF. Ele vai abrir aqui o arquivo e vai contar o tempo aqui. E aí a gente vai perceber que, claro, que o HD SSD ele vai abrir o arquivo muito mais rápido. Tá? Então, abriu em 4 segundos, o outro ainda está carregando lá, deu quase
8, 9, 10 segundos, olha lá, um tempo bem maior. O que eu tenho percebido aí é quase que o dobro de desempenho mesmo entre um HD e outro, tá bom? Aqui é um teste de vibração. O que acontece é que um HD comum não pode, a máquina não pode ficar em movimento, né? Não pode vibrar, né, a máquina em si. O do SSD não vai ter problema. Por que o do SSD não vai ter problema, gente? Porque ele é eletrônico, né? Ele é igual um pendrive. Ele é igual ao seu smartphone. Você está ouvindo uma música aí, um MP3 no seu smartphone, e você pode andar, você pode correr de bicicleta, você pode pular, que a música não vai pausar, a música não vai travar, não vai pular. Então, o SSD ele tem esse comportamento. E isso, para nós hoje, né, nas nossas atividades diárias, eu digo isso a nível geral, tá, pessoal? A nível de empresa, a nível de mercado de trabalho, ou seja, nós temos vários equipamentos que são usados durante a atividade da pessoa, durante a movimentação da pessoa, né? Por exemplo, um técnico, um engenheiro, né, um vendedor, uma pessoa que vai fazer uma apresentação. Então, ela precisa se estar com o equipamento ligado, o programa carregado e se movimentando. Então, o SSD ele preenche isso de forma muito bacana. Mas, como eu falei, eu já parei aqui o vídeo, tá? Esse vídeo, daqui a pouco eu mando o link lá no WhatsApp para vocês, tá? Eu vou voltar aqui lá para o nosso PowerPoint. Então, tem essa questão dessas diferenças, tá? Eu peço para vocês que vocês procurem se apropriar dessas aulas online que estão gravadas e vai pegando esse material e vai estudando, vai complementando com outros materiais que de repente vocês queiram procurar aí na web, na internet, tá bom? E aí, se tiverem dúvida, a gente volta a discutir algum ponto. Mas eu peço que vocês façam isso para quando a gente voltar para o presencial, a gente já vai para a montagem, né? Eu vou somente falar como é que você monta, como é que você parafusa, como é que você liga que peça primeiro, e depois a gente, claro, vai falar dos defeitos também. Mas a título de o que como funciona, né? Quais são as suas características, fica para essas aulas online agora, tá bom? Então, esse material que já foi apresentado para vocês, eu quis mostrar aqui para algum aluno que de repente não viu, ou alguém que não ficou registrado aí, tá bom? Agora eu vou mostrar então um outro material que, se eu não mandei para vocês, aí eu mando pelo WhatsApp para vocês poderem abrir. Eu estou mostrando aqui agora um arquivo do Word, tá bom? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver aqui, ó. Eu tenho um índice aqui, e esse arquivo aqui, ele está bem, é da escola, ele está bem ilustrativo, tá? Ele está com detalhes aqui de tecnologia, de nomes de componentes da placa-mãe, e aí quando nós falamos da placa-mãe, tem aquela questão de falarmos da informática e falarmos da eletrônica, né? É claro que o nosso foco, o nosso objetivo é a informática, é conhecer o computador, tá bom? Mas o que vocês vão perceber que a gente vai ter sim que ter algum entendimento, ter alguma noção sobre princípios da eletrônica, ou elementos da eletrônica, porque muitas vezes quando a gente diz que um computador está com defeito, que uma placa não funciona, ou que uma placa está, por exemplo, oscilando, às vezes por uma questão eletrônica, por uma questão de componente. Então, eu tô listando aqui, ó, estou só folheando aqui o índice para vocês, tá vendo? Ó, do material que eu vou estar mostrando aqui, e aí eu envio esse arquivo para vocês baixarem aí no celular ou no computador e vocês olharem esse material com calma. Então, eu vou descer um pouquinho aqui e algumas coisas que vocês verão aqui, na verdade, nós já conhecemos, nós já vimos, né? Talvez a gente não tenha tanta familiaridade ainda, mas já vimos, tá bom? Então, a primeira fase que ele coloca aqui do curso, que seria a parte do hardware, isso aqui eu vou pular, nós já falamos, não vou nem comentar isso, tá certo? Se eu tiver algum aluno que tem dúvidas ou questões sobre isso, tudo bem, pode depois comentar, pode falar na próxima aula, se quiser até comentar agora, pode comentar, eu falo depois, não vou parar a ideia do que eu quero mostrar para vocês por conta dos números binários, mas quem ainda não está muito claro, sem problema.
E aí vem tratando do início da informática, que eu também vou pular, porque nós já falamos sobre isso, né? Nós fizemos um estudo de 2, 3 aulas sobre isso. Quando eu passei isso para vocês, eu comentei que não era o suficiente a gente estudar 4, 6 horas sobre isso. O ideal seria a gente se aprofundar sobre essa questão aí, né? Ou seja, da história. Agora vem no que nos interessa, placa-mãe, tá bom? Então, placa-mãe foi está sendo o assunto das nossas 3 ou 4 aulas que nós tivemos online, tá? Eu estou fazendo questão desse ponto, porque é uma referência muito importante para nós no entendimento de como o computador funciona, tá bom? Então, aqui tem uma descrição sobre a motherboard, né? E aí, motherboard, pessoal, é a placa-mãe, né? Mas aí eu vou listar aqui. E aí, logo de cara, ele coloca assim, ó. Existem 2 padrões básicos de placa-mãe. Aí ele coloca o padrão antigo AT, tá? Que é esse modelo aqui. Vocês, basicamente, vocês não irão consertar esse computador. Vocês talvez nem verão mais esse tipo de placa-mãe, tá, pessoal? Porque realmente ela é muito antiga, tá bom? Em termos de tempo e tal. Mas assim, essa placa, na época, ela foi muito utilizada. Essa daqui, inclusive, é o modelo X-Cell, enfim. Essa placa, ela usa. Essa placa tem uma curiosidade, inclusive, tá? Que foi, na época também foi algo diferente, tá? Ó. Essa placa, ela tem 2 modelos de processador. Um deles é esse aqui que vocês conhecem, ó. É esse aqui, ó, tá bom? Que é o processador é, com soquete, tá vendo? Ó? Tá? Ele é diferente do que vocês têm visto na sala de aula, do que eu mostrei na outra placa, porque esse modelo aqui, ele é o modelo antigo. O código desse modelo aqui é o 370, se eu não me engano, tá bom? 370. Ele é um soquete para processadores do Pentium, da Intel. Mas além desse daqui, ó, esta placa, ela trouxe essa outra área aqui, ó. Essa parte preta que eu estou passando o mouse aqui, ó, essa parte é plástica, a gente levantava ela, tá? Essa outra parte aqui, ó, a gente levanta ela, e aí aqui eu entrava com um processador, uma CPU, né? E aí nesse caso a gente chama essa área de slot. E aí olha que bacana, ó. Na aula de segunda-feira, eu fiz toda uma referência sobre slots para vocês, falei, destaquei do PCI Express novamente do PCI, falei que vocês têm que identificar o slot e falar das suas características e que tipo de placas a gente coloca ali. E aí eu comentei do porquê que a gente chama de slot uma hora um determinado tipo de encaixe e outro encaixe a gente chama de soquete, né? Eu expliquei lá o porquê e, na verdade, é o padrão mesmo de conexão. Então, esse padrão de conexão, né, que é pinagem e tal, a gente chama de soquete. E esse aqui, ó, ele atende as mesmas características de um slot de placa, só que esse aqui é para processador. Mas eu estou comentando aqui só por curiosidade, porque vocês dificilmente vão encontrar essa placa para fazer qualquer tipo de manutenção. De qualquer forma, gente, vamos reconhecer nesse modelo antigo o que vocês já conhecem, e foi o que eu trabalhei na aula passada e na aula retrasada com vocês. Ó, eu vou apontar aqui para vocês a parte da memória RAM, né? Tá aqui a parte da memória RAM, ó. Tá? Ela tem 3 slots, tá bom? Para quem chegou agora, eu estou mostrando no material que é uma apostila que assim que acabar a aula, eu vou enviar esse material para vocês, tá? Eu vou mandar aí no aparelho de vocês, vocês podem baixar para estudar em cima desse material que é da escola. Então, nós já reconhecemos isso, gente, ó, memória RAM, né? Ou seja, ó, slot de memória RAM, slot PCI, e esse preto aqui, ó, ele é o antigo, ele é o slot ISA, tá vendo, ó? Esse aqui é o processador que nós vimos, né? E aqui é aquele modelo que eu falei que não é muito comum, mas que surgiu nessa placa, que é uma CPU. E essa placa-mãe aqui, ela realmente ela era bem inovadora, ó, porque ela trouxe o soquete, a conexão ATX, e ela trouxe a conexão AT.
Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó, porque ele está dizendo aqui, ó, que essa placa-mãe é o padrão antigo, o AT. Esse AT, que seria Advanced Technology, esse AT, ele vai estar nessa placa sendo representado, ó, por esse tipo de encaixe aqui, ó. Mas essa placa, ela foi uma transição entre as placas AT e as placas ATX, que é o padrão nosso atual. Então, da informática, a gente reconhece memória, a gente reconhece slot. Vocês devem ter achado a bateria aí, certo? Já acharam a bateria, nós comentamos isso, foi uma dúvida também, foi o caso, foi o Ian, ele, desculpa, o Sami, se eu não me engano, falou da bateria. Tá aqui a bateria, ó. Eu comentei que a bateria tem a função de alimentar uma pequena parte da placa-mãe quando o computador estiver desligado. E essa pequena parte da placa-mãe alimenta algumas alterações que foram feitas na setup da memória ROM. Esse chip aqui é a memória ROM desse modelo de placa-mãe, tá bom? Mas essa placa-mãe, ela tem, assim, poucas coisas que vocês conseguem reconhecer se comparado com os modelos atuais. Para vocês terem uma ideia, ela tem aqui, ó, essa parte roxa aqui, ó, lilás, é aquele conector de teclado antigo, o antigo. E nesta época nós não tínhamos a tecnologia USB e também não tinha a tecnologia SATA, pelo menos para esses modelos. Então vocês têm a conexão IDE, né? E a conexão do mouse, impressora e outros conectores, professor, eram feitas por essa pinagem aqui, ó. Esses pinos aqui, a gente colocava alguns flats e ligava, tá bom? Agora a gente vai ver, então, uma placa ATX, que é o padrão atual. Esse padrão atual, gente, ele não é tão novo não, tá? Nós já estamos falando aí até, acho que um pouco mais de 15 anos já, esse ATX, tá? Então nós tivemos o padrão AT, e aí depois nós tivemos o padrão ATX. Professor, só existem esses dois para PC? Não. Os PCs da década de 80, eles eram chamados de XT, tá bom? Mas isso aí para nós, no momento, não vem ao caso. Então vamos para o ATX, pessoal, que é o padrão atual, tá? O padrão atual, então, ele traz, sim, além de novas tecnologias de conexão de memória RAM, de HD, né? Ele trouxe vários outros padrões. Mudou a alimentação de energia, mudou as conexões, né, dos dispositivos, dos periféricos, tá bom? Nesta placa-mãe aqui, ela é uma placa-mãe já com bastante recurso, a gente vê pela quantidade, eu dei uma dica na aula passada para vocês, que foi questionado, né? Como é que a gente avalia quando uma placa-mãe, ela é uma placa-mãe que a gente pode dizer que é uma boa placa-mãe, ou que é uma placa-mãe que ela tem uma boa performance, ou uma placa-mãe que ela é de boa qualidade. Na aula passada eu falei sobre isso. Quem não viu a aula passada, eu vou pedir para ver lá, para você ver o que eu comentei. Eu não vou repetir tudo que eu falei lá, senão vai ficar chato essas nossas aulas online, né? Você vai entrar e falar toda a aula, o professor fala a mesma coisa. Então, quem não viu esse assunto, dá uma olhada lá, depois volta e a gente pode discutir sim. Mas aqui tá, gente, eu consigo reconhecer então aqui alguns elementos que diz para mim que essa placa-mãe, ela é uma placa-mãe, né, que oferece sim uma boa tecnologia, e que deve ter boa performance. Os elementos que indicam isso para mim, tá? São esses slots que eu tenho aqui, que são PCI Express, o tratamento com que ele diz aqui sobre o chipset, a quantidade de conexões que eu tenho USB, portas de comunicação, o áudio é diferenciado, tá vendo? Além de algumas tecnologias complementares que está colocada aqui na placa-mãe, tá? Então, isso vai dizer para mim o quanto que essa placa-mãe é boa, né? E aí ele vai destacar aqui para vocês as características dos conectores dos modelos ATX e AT. Vou pedir para vocês não se preocuparem muito com o modelo AT, tá bom, gente? Então, não, assim, não é, é, né, aloque muito tempo para o modelo AT, porque só se vocês tiverem mesmo curiosidade, se quiserem se aprofundar, porque mas vocês não vão usar isso, nós não temos mais computador nesse padrão. É sempre ATX, tá bom? E aí aqui nós temos aí algumas descrições que estou só mostrando porque eu vou passar esse material para vocês aí poderem olhar com calma, tá bom? E aí a gente tem sim uma placa-mãe ATX, essa placa-mãe é um pouco mais comum,
E aí eu vou ver o quanto vocês já estão familiarizados aqui com a observação. Essa placa-mãe, ela não é tão moderna. Eu queria que vocês me falassem por que que eu estou dizendo que ela não é tão moderna. Eu não sei se vocês vão conseguir captar a ideia aí, mas tem algum elemento aqui nela que está me dizendo que ela não é tão moderna. Alguém pode me dar uma força aí? Ela não é uma placa-mãe ruim, mas está longe de ser uma placa-mãe boa, tá, pessoal? Ela foi boa, né? Hoje não, tá? Marcelo, você quer dar uma força aí, Marcelo? Ó, pelo que eu tô vendo, ela ainda. A pinagem do processador dela é dos antigos. Certo. E a porta serial, que normalmente já não tem mais, né? Exato, perfeito. Tá certo, Marcelo. O Marcelo está falando disso daqui, pessoal. Esse modelo de pinagem aqui para CPUs é a CPU AMD de um modelo mais antigo. E o Marcelo está falando do serial, é essa conexão aqui, ó. Essa conexão roxa aqui, rosa, né, o lilás, a gente chama ela de paralelo. Vocês vão ver aqui que eu tenho uma linha, está indicando ela como porta paralela. E essa aqui, que é pino, a gente vai chamar ela de porta serial. Marcelo, nós temos uma forma técnica de falar isso dentro do nosso ambiente aqui, eu vou comentar com vocês, e aí eu vou dizer assim, ó, que esse daqui é um conector fêmea e esse aqui é um conector macho, tá? Simplesmente por essa questão mesmo da pinagem, tá, pessoal? Então aqui eu tenho um conector que vocês conhecem, que é o de monitor, que é o VGA, interface de vídeo, né? E esse lilás aqui a gente usava para conectar impressoras na porta paralela. E o serial para conectar mouse, leitor ótico também, tá bom? Só para validar aqui para vocês, pessoal, eu também tenho aqui, Marcelo, esse slot laranja aqui, ó, ele está entregando para nós que essa placa-mãe é antiga, porque esse slot laranja, pessoal, RGB, né? ele é o AGP, né? Ele não é o PCI Express, tá, pessoal? Ele parece com o PCI Express, mas não é. Ele é o slot AGP. Consequentemente, a memória RAM dele não é DDR3, no máximo aqui DDR2, tá bom? Outros elementos que entrega aqui que essa placa-mãe ela é um pouco aquém, é esse slot aqui, que é marronzinho, que é o CNR, e ele só tem dois SATA, só tem duas entradas SATA, né? Então, assim, é claro que eu não espero que todos vocês hoje olhem uma foto de qualquer modelo de placa e já saiam descrevendo tudo. E Hoje, ela é AT, né, professor? e ela é AT. Ela é um modelo ATX, ela migra, né, Marcelo? Ela já começa. E ela, ATX, Marcelo, por conta dessa área externa aqui, tá? Ó. Essa área externa aqui também é uma característica de modelo ATX, tá? Mas o que eu espero, tá, gente, é que ao longo das aulas, sim, vocês possam, como eu estou falando aqui com vocês, o Marcelo está me ajudando aqui, vocês possam identificar os elementos aqui, tá bom? Como, por exemplo, se eu mostrar para vocês aquela placa aqui, ó, vocês vão perceber que os componentes eletrônicos, ó, ela tem capacitor, tá vendo? Ó? Os capacitores, os componentes, além de eles serem menores, a gente quase não percebe, eles têm um tratamento aqui, se eu der um zoom Eles, aqui, eles são blindados, né? uma estrutura diferente. Se vocês olharem esse modelo aqui, ó, ele é um modelo antigo, esse capacitor ele é grande, tá vendo? Ó? Então isso entrega um pouco a situação da placa-mãe, tá bom? Aqui a gente já tem uma outra placa que a estrutura dela, a gente percebe, ela é diferenciada, né? E aí por ter os slots PCI Express, enfim, aí vocês já vão conseguindo perceber essa questão da gente analisar uma placa e poder determinar qual é o estado dela, né? Se ela é uma placa razoável, boa, se ela é antiga, se ela é modelo novo. Na verdade, vocês vão conseguir fazer isso à medida que vocês vão reconhecendo componentes de informática na placa. Na aula passada, eu comentei muito com vocês sobre o slot PCI. E aqui na apostila ele trabalha slot PCI 32 bits. É esse branquinho aqui. Vocês precisam se acostumar com esse visual dele, se acostumar com esse valor, entender o que esse valor representa, significa, tá bom? O AGP, que é o que eu comentei com o Marcelo, eu vou grifar aqui. Vocês podem ler, devem ler, estudem, mas não vão mais utilizar. Hoje em dia,
Por exemplo, eu tenho placa de vídeo GP que eu não tenho a placa-mãe para colocar, porque são modelos antigos tal. Nós temos o modelo AGP com cores bem variadas, tá? Então, não é sempre que ela vai ser... Vocês viram que aquela placa que eu mostrei agora há pouco, ela era laranja, essa daqui já é meia rosada, né? Tá bom? Mas dá para a gente perceber um slot AGP. E aí sim, um modelo que vocês devem ficar atentos. Então, continuem procurando ler mais sobre o PCI, né? O PCI Express, entendam, né, o que significa essas características de versões, né, de 32 bits, 64 bits, de frequência de operação, tá? Frequência de operação. E aí a gente tem algumas variações do slot PCI Express. Então, esse pequeno aqui, ó, branquinho, por incrível que pareça, ele é um slot PCI Express, só que ele é o de 1x, tá bom? Para que ele serve, professor? Colocamos aqui placas de rede, placa de som, tá? E uma outra placa, eventualmente, que foi feito para computador, que funcione com esse tipo de taxa de transferência aqui, tá bom? Placa de vídeo, coloca aí, professor? Não, provavelmente não. Um fabricante não vai fazer uma placa de vídeo para colocar nesse slot devido à limitação de taxa de transferência dele. Então, não tem muito porquê o fabricante fazer isso, tá certo? E aí a gente tem outras variações do PCI, tá? Do PCI Express. Ó. Esse aqui também é muito comum, já oferece uma taxa de transferência um pouco maior. Marcelo, só a título de curiosidade, é por isso que o slot PCI ele deve deixar de existir nos próximos anos. Porque o slot PCI ele atinge uma certa velocidade só, taxa de transferência, né? Então, mas a gente usa ele para vários tipos de placa. Só que com esses dois slots que eu estou mostrando aqui para vocês, eles substituem muito bem o PCI, né? E a placa e o slot PCI, ó, vou voltar aqui o slot PCI, pessoal, ó. E o slot PCI, ele é grande fisicamente, tá vendo? Ó? Ele acaba fazendo com que a placa tenha que ser projetada para um slot grande, né? Arcaico, eles não podem mudar o tamanho desse slot, ele tem que ser exatamente desse tamanho. Então, assim, é uma tendência que o slot PCI, gente, ele deixe de existir ao longo do tempo. E por quê? Porque nós já temos, ó, substituto para ele, né, que trabalha numa taxa de transferência melhor e que tem né, um design, um espaço menor ainda para ocupar, né, na placa, tá bom? Então isso aí faz diferença para os fabricantes de placa. É, para a placa-mãe, né? Na aula passada, eu tive um aluno que citou se a gente ia falar sobre processadores, né, núcleo, tal. Sim, né? Nós temos que falar sobre isso. E aqui na apostila ele tem uma parte dedicada à CPU. Então, se vocês puderem dar uma olhada aqui, já ajuda bastante, tá bom? Soquete, né? O socket, está vendo? Que a gente vai falar de soquete, né? Para processador. Primeira coisa que você tem que ter em mente, que cada soquete, pessoal, ele tem um modelo, ele tem um código padrão, né? Então, por exemplo, ó, se o Marcelo falar, professor, o senhor tem uma placa-mãe com soquete 775, tem que ser, gente, exatamente igual esse soquete aqui. E o Marcelo vai falar isso para mim porque ele deve ter uma CPU soquete 775, né? Então, assim, no passado, tá, pessoal? No passado, dos anos 80 ao início dos anos 90, nós tínhamos placas que os soquetes eles eram os mesmos para processadores diferentes. Olha que interessante, ó. Inclusive processadores de fabricantes diferentes utilizavam o mesmo soquete, mas ao longo do tempo isso mudou. Então, praticamente cada fabricante determina o tipo de soquete e hoje em dia o soquete ele determina qual é a família de processadores que nós vamos colocar ali. Então, e como é que você faz, né, para saber o soquete? O fabricante ele é obrigado, ele tem que informar isso no manual da placa-mãe, na documentação da placa-mãe, nas características da placa-mãe, e muitas vezes isso vem escrito na placa-mãe, num cantinho. Então, se a gente olhar com calma ali, a gente vai reconhecer. Aqui a imagem está mostrando só esses quatro aqui,
mas existem vários outros soquetes, existem os modelos novos, né? E aí a gente precisa se acostumar com esse número. Uma curiosidade é que esse número aqui, 478 e tal, eles fazem quase uma referência à pinagem mesmo dos processadores das CPUs, tá bom? E aí ele coloca aqui o nome desses processadores, e aí vem falar dos slots, de novo aquela questão de slot, soquete. Aqui ele mostra para nós o que seria um slot, né? Como que a gente reconhece o slot, qual é o papel dele aqui, e está dizendo a parte de memória RAM. Vou folhear mais um pouco, e aí vem a parte do chipset, tá bom? Nós falamos um pouquinho, chipset, né, gente? É um CI que tem na placa-mãe o papel de gerenciar, organizar, coordenar o fluxo de dados que circula na placa-mãe. Essa placa-mãe ela tem dois chipsets, Ponte Sul, que a gente chama de Salt Bridge, tá bom? O termo em inglês, né? E eu tenho a Ponte Norte, que é essa daqui. E aí a curiosidade, a dica para vocês é que a CPU Ponte Norte é aquela que fica próxima do processador, né? Próxima do soquete do processador. Nós vamos chamar ela de North Bridge, tá bom? Então, sempre que você vê dois soquetes, o que estiver mais próximo do processador, o que estiver mais próximo da memória é a Ponte Norte e o que estiver mais distante é a Ponte Sul. Como é que você faz, né, ó, para fazer esse tipo de distinção, ó? Isso aqui é um chip, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, também é um chip. E aqui, ó, também eu tenho outro chip, né? Professor, como é que o senhor sabe, ou como é que aí na apostila está dizendo que esse daí, preto, ele é o Ponte Sul, né? Como é que não... Por que que não é esse daqui onde eu estou passando o mouse, né, gente? Na verdade, pessoal, isso aqui o fabricante ele informa para nós aonde ele vai ficar, o Ponte Sul, tá? E o Ponte Norte. Mas nós também sabemos disso porque esses CIs aqui, ó, porque o Ponte Sul aqui e o Ponte Norte, na verdade, é o chip que está aqui embaixo, né, gente? Essa parte preta aqui é só aquela parte de alumínio, essa parte vermelha é só uma parte de alumínio, é o que está embaixo dele, que é o chip, né? Então, ó, na verdade, esses chips que vocês estão vendo aqui, ó, eles estão nessa área para atender alguma área dessa placa-mãe aqui, ó. Esse chip aqui, ele está aqui, ó, para atender essa área. E esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? Isso aqui também é um chip. E mais do que isso, tá? Ó, eu não vou poder fazer isso agora, mas se eu desse um zoom aqui bem grande numa foto como essa, ó, aqui a imagem não é nítida, claro, mas se eu desse um zoom bem grande, eu conseguiria ver o código que tem aqui e através desse código eu consigo ver exatamente qual é a função desse chip, para qual característica ele tem uma característica para qual finalidade ele foi construído. E aí a questão é a posição, é o local mesmo, o lugar. Um chip nessa região aqui, ó, nessa área aqui, chip sendo grande, a gente vai dizer que ele é um chipset. Tá? E o outro ponto que nós sabemos é que temos fabricantes de chipset, tá bom? Então, por exemplo, tem uma empresa chamada CIS, né? Que ela fabrica chipset, a Intel fabrica chipset, qual mais que eu tenho aí que fabrica chipset? Bom, a AMD também fabrica chipset. Então, assim, pelos nomes que nós temos do chip, a gente consegue determinar ali que é um chipset ou não, tá bom? É, esses daqui, gente, eles têm função sim de controlar dados, de fazer comunicação, mas é sobre algo específico. Esses daqui não, o chipset é funcionamento da placa-mãe, tá bom? Essa apostila, eu vou listar a apostila, porque ele já me sinalizou o meu horário aqui, e daqui a pouco eu vou ter que finalizar a aula. Um aluno até falou assim, até 7h10, é mais ou menos isso mesmo, né? Mas, ó, eu tô folhando aqui para vocês, ó, porque eu queria que vocês olhassem essa apostila com calma aí, eu vou mandar para vocês ainda hoje, acabou a aula, eu já mando, né? E aí vocês baixem, se vocês puderem olhar hoje, olhem, se não deixe para olhar amanhã, e aí vocês vejam aí, complementem o estudo de vocês, o conhecimento de vocês. Eu fiz um pedido para vocês fazer um levantamento sobre características, fabricantes de placa-mãe, né? Eu estou com esse material aí, né? E aí, ó,
teve alguns que teve confusão entre fabricante de placa-mãe e modelo, mas ó, aqui eu tenho um exemplo de fabricantes de placa-mãe, ASUS, Intel, Gigabyte, PC Chips e CS, né? E aí toda essa parte desse material vai falar da parte física, da parte do hardware. Eu vou até o final dessa apostila aqui agora, para vocês perceberem uma coisa, ó. Ela não vai falar muito aqui, ó, do programa, do software, tá bom? Ó. Então vai descendo, né? Vai falar lá que o sistema operacional é importante, mas não vai abordar essa parte. Nós teremos isso em aula presencial, sim, tá? Então estou passando tudo direto aqui, ó, para vocês verem o material que eu vou estar mandando para vocês hoje aí para complementar nosso estudo, ó. Estou passando, tá bom? E cheguei no finalzinho, cheguei na última folha, é essa, que é geralmente o aluno comenta comigo que tem dificuldade de fazer esse tipo de ligação, mas quando eu mostro na prática lá como que a gente faz no laboratório, aí depois de uma aulinha ele já consegue fazer sem problema, então não se preocupem. Só peço que vocês olhem esse material de folha a folha para ver se está tudo tranquilo, tá bom? Para quando vocês forem fazer a prática do laboratório, vocês estarem bem tranquilos também na montagem, aí não tem nenhum problema, tá bom? Para quem chegou agora há pouco aí, eu vou mandar também o link de um vídeo lá no YouTube, né? Eu comentei com o pessoal, que é esse vídeo aqui. Eu não vou mostrar, eu não vou deixar ele passando de novo, só tá aí para vocês verem, mas eu vou mandar o link desse vídeo. Quero que vocês vejam esse vídeo aí hoje ou amanhã e procurem entender esse teste que ele está fazendo. É um vídeo bastante didático ali em termos visual, mesmo estando em inglês, vocês vão entender a ideia principal dele aí, tá bom? Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Não. Beleza, Sami. Sim. Tá joia, Jonas, ok. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar. Professor, Oi? tira uma dúvida. Lá na onde eu estou trabalhando, eu peguei uma máquina agora que assim, eu faço o teste com uma fonte, ela funciona. Na Certo, outra fonte, ela fica como se estivesse ligando e desligando. certo, Ela gira um pouco e desliga. Aí certo. eu percebi que os 12 volts AT, se eu não uso, ela funciona normal, né? A placa sem processador, Entendo. sem um HD, né? É só para Certo. testar a fonte. Aham. Eu tenho que trocar a fonte inteira ou eu consigo só arrumar essa fonte? É, Que não deve estar chegando energia no é, AT 12 volts. sério, eu entendi sim. Pessoal, não sei se vai ficar claro, eu vou responder para ele, mas vocês podem na próxima aula puxar essa dúvida aí por conta do nosso horário, tá bom? Mas, ô Marcelo, pode ser que você medindo lá esse conector de 12 volts, que ele está falando do conector auxiliar, tá, pessoal? Pode ser que você medindo esse conector de 12 volts, Marcelo, ele aponte para você 12 volts. Mas o problema é que quando a fonte ela começa a funcionar como um todo na placa-mãe, ela não tenha potência o suficiente para alimentar todos os recursos. Então é aí que ela começa a falhar. Por isso é que você está ligando uma outra fonte e aí ela acaba funcionando. Essa outra fonte, ela pode ser até uma fonte comum, normal, mas ela está conseguindo atingir a potência necessária para a placa-mãe funcionar. E não é nem que a sua placa-mãe está consumindo muita potência, pode ser sim uma falha da Não, fonte. mas então, é que ela estava funcionando normal ontem e Sim. hoje ela começou a fazer isso. Eu usei ela, aí eu instalei para uma pessoa e a pessoa foi usar à tarde e já não estava mais funcionando. Ela ficava fazendo isso. Você não ligou nada, não trocou memória de lugar, nada disso? Não, não, quem mexe nas máquinas é a gente. Certo, entendi. E aí, você está dizendo então Aí que. à tarde ela começou, ela faz que vai ligar e não liga. Ela faz até um barulho, ela fica como Mas, se fosse pegar no tranco mas é a e não fonte, liga. né? Mas é a fonte, Não, né? é isso, é a fonte. Aí se eu tiro só os 12 volts, ela fica girando normal, ela fica funcionando normal. Tá, mas aí o que acontece aí, pessoal? Eu tenho um minuto só, Marcelo, ele deve cair aqui, tá?
Mas o que Tá bom. acontece se você deixar só sem o 12 volts, dependendo do processador ou da memória, depois ela vai derrubar de novo, entendeu? É assim, ela pode funcionar assim, não tem problema de funcionar sem os 12 volts, mas lá na frente, se mexer no processador ou memória, talvez alguma queda ela pode ter. Mas se você não for mexer com o processador e memória e ela estiver funcionando, pode deixar também o conector, não tem problema. Se ela funcionar, não tem problema, entendeu? Mas eu consigo arrumar isso na fonte ou Da não? fonte você consegue, mas primeiro a gente precisaria testar esse conector para ver se está tudo ok. E seria bom você abrir ela para ver se não tem nenhum capacitor estufado, alguma coisa assim. Abre ela para dar uma Entendi. olhada, entendeu? Tá bom então, professor. Tá certo? Valeu. Ok, pessoal. Certo. Boa noite a Obrigado. todos. Gente, coloca a presença lá no WhatsApp, tá bom, gente? Pode deixar. Boa noite. Boa noite.